Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebemos no nosso estúdio a vereadora de Chapecó, Marcilei Vinhati, que irá falar sobre as ações do mandato, além de outros assuntos. A vereadora Marcilei Vinhati, que também é presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Vereadora Marcilei, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista e seja bem-vinda ao Jornal Diário do Iguaçu. Gabriel, primeiro obrigada pela sua entrevista, pelo espaço aqui do Diário do Iguaçu, sempre um local da nossa comunicação, da rede de comunicação que a gente tem na nossa região, que presta um serviço fundamental no que diz respeito à construção das pautas comunitárias, né, dos espaços para as organizações públicas, para divulgar o que a gente está produzindo. Prazer estar aqui contigo, né, nesse formato diferente, né? A gente vê o Diário do Iguaçu sempre com o jornal impresso, então chegando aqui ver que também se atualiza, isso é muito importante para todos nós. Certo, nós que agradecemos. Vereadora Marcilei, para começarmos, estamos prestes a encerrar o ano legislativo, última semana de pautas aí na Câmara de Chapecó. Inclusive nessa semana foi aprovado o orçamento, né, do município para 2024 e nesses próximos dias até o encerramento do ano legislativo, quais são os debates, as discussões, as proposições, também projetos que estão em pauta na Câmara de Chapecó? Primeiro, acho que é importante destacar assim, que foi um ano extremamente produtivo para a Câmara de Vereadores, com muitas mudanças internas, com muitos debates públicos, com debates muito importantes, sobretudo na área da saúde chapecoense, com mudanças bem significativas na UPA, no Hospital da Criança, né? Em algumas unidades de saúde, debate sempre muito caloroso em torno das questões que envolvem a média e alta complexidade do hospital regional e também, obviamente, que é o ano que estamos discutindo o plano de mobilidade, essa reorganização do plano de mobilidade que começou lá em 2017, que é um tema extremamente importante para todos nós, né? Então, nós estamos finalizando o ano agora com muitos projetos. Você vê, nós estamos a 3 dias do final do ano legislativo e nós temos 38 projetos em andamento. E hoje, né, exatamente hoje, com uma sessão diferente, que é uma sessão que vai acontecer dentro do Hospital Regional. Para quem nos acompanha, sabe que o Hospital Regional passa por muitas dificuldades. E hoje mais uma triste notícia, né? A demissão, o pedido de demissão em massa de toda a equipe de pediatria. Para nós, discutir o Hospital Regional é discutir essas coisas. Não perder profissionais, manter a qualidade nos serviços, discutir essa questão da valorização dos profissionais, das equipes, dos processos internos do hospital. E depois temos uma sessão amanhã e na sexta-feira finda-se o ano. Mas eu tenho quase que certeza que nós teremos que convocar sessão extraordinária para dar conta dos projetos que vêm do Executivo. Assim, poderia o Executivo se organizar um pouco melhor, planejar um pouco melhor, antecipar mais as pautas, porque do ponto de vista dos pareceres, do voto, da análise, eu acredito que a gente consiga dar conta. Mas você não garante que as pessoas possam participar das discussões, né? Você não aprofunda discussões em torno de projetos de lei. Tem um projeto agora, por exemplo, que diz respeito ao ITBI, que muda completamente os parâmetros de valoração dos imóveis e que vai implicar em aumento do IPTU, em aumento na transferência de imóveis, quando as pessoas vão transferir, né, por conta das alíquotas, e a Câmara está dividida. Né? A Câmara está dividida, nem a base do governo conseguiu se entender em torno desse projeto. É o tipo de projeto que mexe no bolso da população, e tu não pode votar a toque de caixa. Você tem que discutir isso, né, com a sociedade. Nós estamos aí, né, tentando vencer a pauta. Se precisar, vamos trabalhar semana que vem, não tem problema. Chamar a sessão extraordinária não tem custo para a Câmara, e nós estamos ainda no ano legislativo até o final do ano, porque o recesso parlamentar é só janeiro. Então, se precisar,
vamos avançar com as sessões aí para a próxima semana. Certo. Vereadora Marcilei, tu também é integrante da atual mesa diretora da Câmara de Vereadores como segunda secretária. Durante a gestão desta atual mesa diretora, quais que foram as principais conquistas aí durante este período, desde quando assumiu em janeiro deste ano? Sim, eu considero que nós tivemos um ano muito produtivo no comando do presidente Fernando, porque a gente redimensionou toda a Câmara de Vereadores. Modernizamos processos, a gente contratou mais pessoal, ficou menos preocupado em devolver recurso, mas construir condições de trabalho que fortalece o Legislativo Municipal e essa entrega mais rápida, mais efetiva, mais produtiva às pessoas, né, que têm necessidade do trabalho da Câmara de Vereadores, ser mais efetivo na devolutiva ao Executivo Municipal, porque ele precisa que a Câmara de Vereadores seja rápida, seja eficaz no seu trabalho, né, para que as coisas andem. E nós demos passos também importantes junto com o Executivo no sentido de sair do aluguel da Câmara, né? Nós tomamos a decisão, a gente vai estar em processo de construção do projeto de adequação do prédio da rodoviária, que vai passar a partir do ano que vem, talvez 2025, sendo a sede da Câmara de Vereadores, e com isso a gente vai economizar R$1 milhão em aluguel e condomínio. É o lugar ideal? Do ponto de vista de você fazer comparação com construir obra nova, eu sonhava com um prédio da Câmara novo, com um multicentro de atendimento à população, com um anfiteatro para dividir mais, né, com a própria comunidade, a utilização gratuita desses espaços, que hoje a gente só tem o centro de eventos, mas não foi possível avançar nesse sentido, né? A melhor alternativa nesse momento é isso. Então, são avanços que a Câmara vem tendo, né? De economia, por exemplo, a gente contrata mais, tem mais economia. Veja, é uma das câmaras mais enxutas do Estado. Eu gosto da ideia, eu gosto de participar desse processo, né? Eu fui convidada para fazer parte na mesa por ser uma vereadora com mais experiência, uma vez que os outros 3 colegas são vereadores de primeiro mandato. E estou saindo muito satisfeita. Eu continuo, na verdade, no próximo ano, na mesa, ajudando nesse processo de gestão do Legislativo. Foi um ano bastante produtivo. Certo. A vereadora, uma das principais bandeiras do seu mandato diz respeito à luta contra a proteção à mulher, né? Projetos, debates. Gostaria que tu falasse mais quais foram as principais proposições e também projetos relacionados a este tema, então. Sim. Bom, primeiro que, do ponto de vista da luta de empoderamento às mulheres, enfrentamento às violências contra as mulheres, contra as meninas, contra as crianças, eu tenho essa bandeira desde o começo do mandato e eu acho que ela é fundamental, é uma pauta da sociedade, não devia ser uma pauta das mulheres que ocupam o mandato. Mas, enfim, eu estou lá, eu me sinto responsabilizada, eu acho que a gente tem local de fala, né, um lugar de fala, você tem um microfone, eu estou aqui falando com você, eu vou para a rádio falar com as pessoas, eu preciso usar os espaços para fazer a luta de enfrentamento às violências. A principal questão que envolve hoje o empoderamento das mulheres é a ocupação dos espaços de decisão, que é os espaços da política. As mulheres estão menos de 10% representadas hoje na política brasileira. Nós temos como centralidade a questão do emprego e renda e a formação, que é fundamental para qualquer situação de empoderamento. A mulher precisa ter renda. Se ela sofrer violência, ela tem que ter renda para poder tomar decisões de sair de casa, de sair com os filhos, de ir pagar um aluguel, de ir para um outro espaço. E a questão do enfrentamento à violência, vocês acompanharam, noticiaram, que nós tivemos no último período aqui, no último mês, 3 feminicídios em Chapecó. Chapecó é o terceiro município mais violento para as mulheres viver. Santa Catarina é o 5º estado mais violento do país para as mulheres viverem. Uma mulher sofre violência a cada 4 minutos no nosso país e a gente não pode fechar os olhos para isso. Então,
uma das principais questões que ocorreram nesse ano foi a instalação da Procuradoria da Mulher. A Procuradoria da Mulher é projeto meu há 3 anos já, e ele se consolidou agora, quando eu fui para a mesa diretora, junto com a vereadora Sueli, junto com a vereadora Deise, que nós então formatamos o projeto, entregamos à mesa diretora e o projeto saiu da mesa diretora para a Câmara de Vereadores. E ele não é só um projeto que está lá, é mais um projeto da Câmara de Vereadores. Não, ele vai ter estrutura, vai ter gente, vai ter financiamento, vai ter recursos, e ele é um braço de apoio às outras tantas instituições da rede de apoio às mulheres. Então, nós podemos fazer a audição de uma mulher que sofre violência e que não quer ir lá para a delegacia, mas nós não temos o papel da delegacia. Nosso papel é audição e encaminhamento para os órgãos da segurança pública, né? Eventualmente encaminhar para os espaços de saúde também, né, dependendo do caso. Mas eu queria falar então você pediu quais as iniciativas. Então nós criamos um projeto de lei que obriga a fixação de placas informativas do Disque 180 nas casas noturnas, restaurantes e bares. Hoje é obrigatório, todo banheiro de qualquer atividade que seja noturna tem que ter o telefone lá, porque se a mulher entrar no banheiro, ela pode ligar, é um lugar de proteção e que ela tem autonomia para fazer a ligação. Nós criamos o dia 25 de março, Dia Municipal pelo Fim do Feminicídio, criamos a Lei 129, que foi o Programa de Incentivo à Doação de Cabelo para pessoas que fazem tratamento ao câncer. Nós propusemos também a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concurso público e processo seletivo realizados pelo Poder Executivo Municipal para as doadoras de leite materno. Nós criamos o projeto de lei que já é mais antigo, mas a gente revitaliza ele todo ano, que é o do Parada Segura, que eu considero um dos principais projetos do meu mandato, que garante às mulheres que usam transporte coletivo depois das 10 da noite poder desembarcar do transporte coletivo aonde elas se sentirem mais seguras. E isso vale até às 6 horas da manhã. Nós criamos também um projeto um pedido que fizemos ao governo do estado para a implantação do núcleo especializado de atendimento à mulher, para as mulheres que vão fazer e para as mulheres e crianças que são violentadas e têm que passar pelo IML para fazer o laudo, a perícia, né? Elas são atendidas pelos homens. E há uma consideração importante nesse atendimento, a solicitação para que haja policiais mulheres para fazer esse tipo de atendimento. A mulher já foi estuprada e aí ela vai ser atendida por um homem. Nem toda mulher concorda com isso, gosta disso, e acho que é uma justa reivindicação. Além disso, no projeto que envolve as mulheres, eu consegui uma emenda parlamentar junto com a deputada Luciane para o ano que vem, de R$100 mil, junto com o Rotary Club, que eu atuo lá com eles também no voluntariado, para o banco de leite para comprar um extrator de leite materno. São projetos, iniciativas, né, que aconteceram durante o ano, além de inúmeras reuniões, atividades de bairro, né, com comunidades, palestras, cursos, coisas que eu faço que envolvem esse debate do empoderamento feminino. Saindo um pouco da Câmara de Vereadores, Marcilei, tu também é presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, a UVESC. Gostaria que tu falasse um pouco como está sendo esta experiência à frente, então, da instituição, quais as ações já foram desenvolvidas até o momento, com o intuito aí de capacitar, né, e também envolver as diferentes câmaras aí da região. Sim. Primeiro, eu queria explicar para todos que nos ouvem por que eu fui para a UVESC e por que eu fui para a CAMOSC. No ano passado, eu estava na CAMOSC, que é uma associação regional de vereadores, e agora eu fui para a UVESC. Os dois espaços eu disputei a eleição. E na UVESC, eu sou a primeira mulher presidente em 50 anos de história da instituição. Eu penso que se eu luto pelas mulheres, se eu faço o debate de empoderamento feminino, eu não posso olhar para isso e fazer de conta que não me pertence, porque o debate eu tenho que delegar a outros. E eu me incomodava um pouco com a gestão da UVESC. Essa é uma das razões. A outra
é porque eu estou no 3º mandato. E eu comecei a perceber que o vereador, ele precisa ter um pé no município, ele precisa ter um pé fora do município. Ele precisa estar dialogando lá com o governo do estado, saber quem é o secretariado, quem são os deputados, porque é lá que está sendo discutido as emendas parlamentares, o orçamento do estado, é com o secretariado do estado que se discute o pacote, né, das ações de governo, e eu não me sentia ouvida enquanto vereadora. Então, essas pautas, elas ganharam evidência a partir do momento que eu fui para a UVESC. Porque eu fui para a UVESC, disputei a eleição com a pauta, com a justificativa de que a vereança do Estado deveria se envolver mais com os processos de desenvolvimento regional e do nosso Estado. Por que isso? Porque nós sabemos como as pessoas vivem, a gente sabe onde o calo dói, a gente sabe onde o sapato aperta, a gente vive com as pessoas, nos municípios. É nos municípios que as coisas acontecem. Nós somos quase 3.000 vereadores. Você imagina, 3.000 lideranças em Santa Catarina, de todos os municípios, de todos os partidos políticos. E na UVESC, o que a gente está tentando fazer é canalizar essa energia para a produção de políticas públicas. E tem tido audição. O governador do estado, mais o presidente da Assembleia Legislativa, mais o presidente do Tribunal de Contas e o Ministério Público estiveram no nosso Congresso de Vereadores. Veja, quando isso acontecia antes? Estiveram lá ouvindo quase 400 vereadores. E o que nós fizemos? Nós falamos da 282, nós falamos da situação do leite, nós falamos da questão do hospital, nós falamos das questões da energia elétrica, que não chega em muitos municípios, a rede trifásica, das questões de telefonia, de internet, das infraestruturas no interior do estado. Então, eu penso que, do ponto de vista de ocupação de espaço, de fazer as lutas que nós precisamos fazer em relação ao que nos falta, a UVESC é um braço muito importante, né? Mas internamente a gente também revolucionou essa entidade. Primeiro nós fizemos um congresso com 300 vereadores, já fizemos outro com 400, dentro da Assembleia Legislativa, um caldeirão de discussões sobre tantos temas. Mas semana passada eu fiz um encontro com 165 contadores e controladores internos das câmaras de vereadores, num curso totalmente gratuito, dentro do Tribunal de Contas, e os nossos 2 contadores da Câmara de Chapecó estavam lá fazendo esse curso, abrindo portas, porque assim, o Tribunal de Contas, ele é a entidade que deve dar suporte às câmaras de vereadores, só que a gente tem medo do tribunal. O tribunal está lá na capital e a gente olha para ele como um lugar que não dá para a gente entrar. A gente entra lá cheio de medo, cheio de dedos, né? Assim como o Tribunal de Justiça, que a gente entra, parece que nós estamos entrando num lugar proibido da gente entrar. Eu pedi uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, ainda desembargador Blasi, ele me atendeu e ele coordenou uma reunião, fez uma formação para 80 presidentes de Câmara há 15 dias atrás. Eles estão abertos, agora precisa bater na porta, precisa fazer articulação política. E eu gosto muito de fazer isso e acho que estou contribuindo com o Chapecó também nesse sentido, né? Essa audiência que está acontecendo dentro do Hospital Regional, essa sessão da Câmara de Vereadores não é uma audiência, a UVESC está ali representada, a CAMOSC está representada. E eu acho que imagino que as câmaras de vereadores fazendo seus movimentos, a gente consegue mexer com a máquina, né? Então a UVESC tem sido muito interessante por isso, né? Agora, é mais difícil para mim, que eu me afasto um pouco de Chapecó, no sentido daquela relação de ir na casa, tomar chimarrão, visitar, estar na comunidade. Modifica um pouquinho, mas eu penso que é preciso também trilhar outros caminhos, ter ousadia, construir coisas novas, né? E eu me sinto sempre assim, eu gosto de coisas novas, projetos novos. Quando eu me sinto desafiada, eu sou mais produtiva. Então, eu estou acabando o ano bem por isso, né? Me sentindo útil, produzindo mais, né? Contribuindo mais. Certo. Vereadora, saindo um pouco da questão da gestão e do mandato, falando em organização partidária, recentemente também foi
foi eleito o novo diretório municipal, né, do PSB, que é o partido da qual tu fazes parte. Queria saber como que está a organização partidária, então, para as eleições municipais do próximo ano, considerando aí que já estamos a menos de um ano, né, já para o pleito. Sim. Bom, de fato, nós estamos com comando novo no PSB. Agora, o Auri Casale, que já foi vereador, é um empresário de Chapecó, uma liderança política bastante importante. Ele está coordenando os trabalhos agora do PSB e nós estamos com duas estratégias muito claras. Primeiro é discutir qual é a cidade que a gente quer para viver. É essa que está aqui? É essa que está aqui mais algumas coisas? É diferente dessa? O que está nos encantando e o que está movimentando a nossa cabeça do ponto de vista de um projeto de cidade? E a outra é organização eleitoral. Nós estamos filiando pessoas e construindo chapa de candidatos a vereadores e também discutindo nomes para comporem uma chapa majoritária. Eu falo em composição porque nós somos um partido do diálogo, né? A gente quer dialogar com outros partidos para que a gente possa juntar forças, né? Eu acredito muito nisso. Acho que qualquer sujeito político que está isolado, sozinho, ele tende a perecer, né? Então, nós estamos fazendo essa articulação nesse momento. E o PSB é um partido do diálogo, é um partido livre, sem amarras, está construindo identidade, não é um partido de extremas, não é de extrema direita, não é de extrema esquerda, dialoga com ambos. Eu acho que tem coisa boa em todos os lugares, tem na direita, tem na esquerda, né? Agora, de nada adianta você ter coisas boas e você ser extremista e não ouvir a voz do outro, né? Porque a sociedade é feita de pessoas que pensam diferentes e tem múltiplos jeitos de viver. Então, quem vai governar, quem está se propondo a pensar a cidade, tem que pensar para todo mundo. E isso significa, às vezes, você recuar um pouco de alguma coisa que você acredita tanto e você quer impô-la como uma verdade, né? E acho que o PSB é um partido acolhedor, sabe? Um partido de amigos, um partido de gente que está lá, de líder comunitário a professor de universidade, a empresário, a gente que gosta da política, gente que gosta de pensar a cidade. Eu estou muito bem nesse partido, né? Pretendo construir muitas oportunidades ainda e a gente está no processo de convidar pessoas, lideranças que queiram vir e se juntar a gente nesse projeto, né? Eu, pessoalmente, não tenho uma decisão política tomada em relação a qual é o projeto que eu vou ser mais útil no próximo ano, mas como liderança política eu tenho a dizer a todos que eu estou aberta às construções. Eu acho que esse é o papel da liderança política. Inclusive, se tiver que ficar fora para ter outros movimentos, eu não vejo problema nisso, né? Eu sou professora da universidade, tenho carreira acadêmica, né? Então já tenho 3 mandatos, me sinto super feliz de ter chegado até aqui. E se a comunidade entender que a gente deva continuar e contribuir, eu acho que, né, eu tenho 50 anos, vou fazer o que daqui mais 50 anos, né? Tenho muito. O que eu vou fazer 50 anos para frente, que eu pretendo viver uns 100? Então, eu acho que nós estamos por aí, né, querendo ajudar. Então, se o seu nome surgisse hoje como uma futura pré-candidata à prefeitura, tu aceitaria o desafio, Marcelino? Eu aceitaria participar dessa construção. Ser prefeita dessa cidade é uma coisa maravilhosa. Qual é a pessoa que não quer ser prefeita da 4ª maior economia do estado, né? Prefeita de um povo que trabalha, que luta, que briga, que é voluntarioso, né? Que é cooperativado, que se desafia todo dia. Isso é um orgulho para qualquer pessoa, né? Ser vereadora já é um orgulho enorme para mim. Imagine ser prefeita da cidade. Então, acho que é uma construção, né? Eu preciso ser convencida do projeto que vou defender, quero saber quem estarão juntos, né, com a gente, mas não dá para fechar uma porta dessa, porque é uma porta extremamente importante. Agora, tem que ter projeto e tem que ter
pelo menos viabilidade política, né? Porque viabilidade eleitoral depende do voto, depende das pessoas tomarem a decisão de votar em você. Mas viabilidade política significa tem estrutura, tem grupo, tem corpo, né? Não é essa loucuragem de eu sou candidata de qualquer jeito. Eu acho que não é por aí também. Porque se você é candidata a prefeita, você tem que ter o que oferecer à tua cidade. E para isso precisa uma construção coletiva. Certo. Vereadora Marcilei, para nós finalizarmos, então, esta entrevista, considerando a tua atuação no mandato como vereadora, todos os dias ouvindo as pessoas, ouvindo as demandas, o que mais te preocupa em relação ao crescimento de Chapecó hoje? Se tem alguma determinada área do município que é prioridade ou será prioridade no ano que vem, durante as discussões e os projetos na Câmara? Sim, tem algumas questões que me preocupam mais, mas sempre é aquela coisa. Às vezes as pessoas dizem, Marcilei, qual é a centralidade do teu mandato? Tudo é, porque num município que você lida com prefeitura e com Câmara de Vereadores, tudo é prioridade para as pessoas. Para ti pode ser a educação, para o outro pode ser a saúde, para o outro pode ser a mobilidade, né? A preocupação sempre é aquilo que incomoda as pessoas. Então não tem muito como escolher pauta. Mas eu, pessoalmente, acho que eu tenho preocupações com algumas áreas da nossa cidade. Uma delas é a questão da educação. E porque eu acho que tem se tido preocupações muito importantes em relação à estrutura da rede educacional e muito pouco preocupação com os projetos de educação. O nosso maior desafio em curto prazo, para médio prazo, vai ser gente qualificada. Uma cidade que tem 80 terrenos para a área industrial e em pouco tempo esses terrenos estão todos com empresas disponíveis para se instalar, significa que a gente vai precisar de muita gente para trabalhar. Mas nós não podemos só pensar nas vagas, aquelas que são oferecidas para o balcão de empregos. Para essa, talvez, fique sobrando as vagas. Nós estamos falando de qualificação profissional. E eu acho que o nosso município tem que fazer, não é investimento em dinheiro. Hoje o maior orçamento do município é para a educação. Eu falo de projeto. Qual é o projeto para desencadear desenvolvimento educacional no nosso município para a gente melhorar os índices educacionais? E você sabe que agora tem um projeto da Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Contas, que é o ICMS Educação. Cada ponto a mais que você investe em educação reverte em recursos para investimento na própria educação via o projeto ICMS Educação. Nós precisamos qualificar nossa rede de educação, nossos professores, nós precisamos ter índices melhores educacionais, nós estamos recebendo alunos na universidade que têm dificuldade de fazer cálculos básicos, que têm dificuldade de produzir um texto simples, que têm dificuldade de escrever um texto básico. O que significa isso? Significa que a educação está boa? Significa que a gente tem fragilidades. Isso quer dizer que estou falando mal dos professores, tudo que nós temos aí que está colocado? Se tem uma coisa que a gente tem de bom e maravilhoso na rede de educação, são os professores. Os professores têm feito de tudo, das tripas coração, para produzir a melhor educação possível. Mas eles não têm tempo para planejamento. Os professores não têm tempo para qualificação profissional. Os professores viraram sujeitos que têm que dar aula, que tem que dar conta da carga horária. Qual é o tempo que o professor tem para leitura? Qual é o projeto de leitura que a gente tem para as escolas? Né? Então, qual é a biblioteca que a gente tem na escola? A biblioteca das escolas o canto que sobrou da escola, se forma aquele quartinho para ter biblioteca. Isso não é uma educação pensada de alta qualidade para todos. Eu quero o modelo do Marista para todas as escolas, para simplificar, para simplificar para quem está nos ouvindo. Por que o Marista é tido como uma escola de alta qualidade, onde os filhos de quem tem dinheiro colocam seus filhos a estudar lá? O que tem naquela escola que não tem na escola Irene Stonoga, que não tem na escola lá de São Pedro, que não tem na escola lá do Jardim do Lago?
que não tem nas outras escolas do município? Que os filhos de quem tem dinheiro não colocam os filhos estudar. O que é segurança? Se é segurança, a gente tem que ter segurança nas escolas, então. Né? Você veja assim, eu não me satisfaço com o que está aí, do ponto de vista da educação. E eu acho que é uma das grandes preocupações. Se eu for candidata a prefeita, plano número 1 é a educação. Porque eu acredito nisso, que a gente move a cidade, o desenvolvimento. E qual que é a alternativa? A alternativa é nós chamar todas essas universidades que tem aí. Pensa, nós temos 3 universidades públicas. Instituto Federal, UDESC, Universidade Federal da Fronteira Sul. Públicas, gratuitas, com um monte de profissionais da educação aí podendo ajudar. Nós temos 2 comunitárias, o NUESC e o no Chapecó, 2 grandes instituições. E a gente tem pelo menos umas 20 privadas, que ser chamadas eu tenho certeza que tem condições também de contribuir com a gente. É um debate muito importante a ser feito. A segunda questão, a macro questão assim, que eu vejo que precisa discutir é o planejamento da cidade. O planejamento, não o planejamento da agora para o ano que vem. É o planejamento para 10, 15, 20, 30 anos. Como é que a gente fazer o desenho arquitetônico dessas cidades para as grandes veias de escoação da produção, da mobilidade, né? Por onde vai passar a via pelo interior do município, quais são os outros grandes contornos que vai ter que ter no nosso município. Eu acho que a gente avançou muito. O elevado da bandeira, a duplicação da Leopoldo Sander, o contorno do extremo oeste, a terceira faixa do contorno oeste, a abertura da Getúlio Vargas. Eu tenho noção que isso contribui muito, mas nós não temos um segundo terminal na região da IFAP, nós não temos corredor exclusivo de ônibus, nós não temos um binário na cidade, nós temos uma cidade toda trancada por rótulas, por sinaleiras, por lombadas, não tem fluidez. Né? A gente precisa pensar o fluxo de uma cidade que recebe mais de 1 milhão de pessoas todas as semanas aqui. Então, pensar o desenvolvimento de Chapecó para essa nova realidade, ela precisa olhar para essas coisas todas estratégicas, né, de desenvolvimento. Eu sonho com o VLT e vou contar uma história para vocês. Faz um mês, eu estava em Brasília. Fui para Brasília e fui visitar o FNDE. Tu vê o meu foco onde que está, né? Eu fui fazer 2 agendas. Eu fiz várias, mas 2 que eu fui fazer reunião de trabalho. Uma, FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a outra foi Ministério das Cidades, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Na secretaria, contada da Secretaria de Mobilidade Urbana, o que a gente estava discutindo lá? Eles diziam para mim, Marcilei, é o seguinte, amanhã encerra o prazo para cadastramento das ações do PAC. Falei da nossa realidade e eles falaram para mim, Marcilei, a cidade de vocês é uma cidade para receber um VLT. É o perfil perfeito para uma cidade para receber o VLT, que é o trem sobre trilhos, né? O trem leve, que a gente chama. E aí, assim, eu lembro que eu liguei para o Leuze, que é o secretário aqui, né? Secretário não, é o diretor aqui. De Segurança Pública. E eu falava que ele trabalha com essa coisa da mobilidade e tal, e escolar, e comecei a ligar para a Chapecó e dizer, pessoal, vocês têm até amanhã, cadastrem a proposta e tal. E a proposta do VLT foi cadastrada no PAC no dia seguinte. Olha que coisa mais maravilhosa isso, sabe? Porque é pensar diferente, né? É pensar oportunidades. Eu acho que a gente tem muito para avançar em qualidades estruturais com novos modais. Não dá para fazer nenhum loteamento mais que não tenha ciclovia e ciclofaixa. Não dá. Porque os loteamentos estão ficando bonitos, com asfalto, com, né, tratamento de esgoto, mas precisa ter a ciclofaixa. Diminui um pouquinho a rua, mas alarga a rua. O pouco de terreno que o empreendedor perde, ele ganha em qualidade naquele loteamento, né? Então, eu sonho muito com uma cidade que se desenhe mais educada e mais planejada, do ponto de vista estratégico. Perfeito, vereadora. Teríamos vários assuntos, mas para conversarmos sobre o mandato, ações, organização partidária, mas deixo a porta do jornal Diário do Iguaçu sempre aberta, né, para conversarmos então sobre Sim. as ações. Mais uma vez agradecer então por esta entrevista e também
desejar sempre sabedoria nas ações, nos projetos do seu mandato, sempre em benefício da população chapecoense. Gabriel, eu quero reiterar que toda a equipe do Diário do Iguaçu não mede esforço para estar acompanhando tudo que a gente faz na Câmara de Vereadores, mas não só na Câmara, a gente se atualiza pelo Diário do Iguaçu, né? No jornal impresso, pelas redes digitais, pelo contato com vocês, que é diferente. Se está junto lá com a gente na Câmara, né? Você acompanha, está nas pautas. O Leno, que é o dono do jornal, ele está com a gente, acompanhando as coisas. Isso faz uma diferença enorme, né? Você conhecer quem é que está produzindo o jornal, qualquer dúvida a gente liga, qualquer erro a gente reclama direto para vocês. E tem sido uma parceria muito importante para a cidade de Chapecó. Agradeço o espaço. Eu acho que nós temos que nos colocar à disposição para deixar legado, né, em tudo que a gente faz. E acho que ano que vem vai ser um ano desafiador, ano eleitoral, mas antes de ser ano eleitoral, um ano que a gente precisa finalizar mandato. E eu estou com a energia toda para terminar esse mandato em alto, com todo o compromisso que eu sempre assumi com a minha cidade, e estar com o coração aberto também para os projetos aí. E se tiver que ser candidata a vereadora, serei também, porque não há demérito nenhum em abrir mão de uma candidatura a prefeito para ser candidata a vereadora. Eu gosto muito do legislativo também, e acho que o que não dá é para abrir mão. Quem gosta da política, abrir mão da política. Se tu gosta, fica. Se tu gosta, disputa. Se tu gosta, procura um partido político. Se tu gosta, se meta nesse negócio, porque existe dois tipos de sociedade. A que acompanha e participa da política e a que obedece quem acompanha e participa da política. Então, eu estou no time de quem ajuda a decidir as coisas. E eu convido você também a participar desse grupo. Obrigada. Mais uma vez, então, muito obrigado. Esta foi a vereadora Marcilei Vinhati, vereadora de Chapecó, que falou sobre as ações do mandato, além de outros assuntos. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo o que acontece em Chapecó e região, acesse diregional.com.br. Grande abraço!